Irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Roberto Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e estamos aqui para conversarmos sobre como estudar grego, sobretudo grego instrumental. É claro que o que vamos estudar não é um curso com profundidade, né? Mas algumas aulas, né, a nossa proposta é termos condições de aprendermos o alfabeto bem, todas as coisas principais do grego koiné, para a gente poder fazer uma boa leitura, uma boa exegese, uma boa hermenêutica. Então a gente, claro que não vamos falar grego, mas aprender um pouco desse grego instrumental vai servir de instrumentos para a gente aprofundar mais a nossa aula e também o nosso curso em teologia, termos uma boa reflexão bíblica. Então, hoje nós vamos aprender como estudar grego, né? A respeito do valor de estudar grego no Novo Testamento, Martinho Lutero escreveu uma coisa muito importante. Ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo por meio de idiomas e tenha sido conservado e divulgado, valendo-se deles, tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos esforçar também por aprender idiomas. Então, se o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, com algumas palavras, tanto hebraico como aramaico, mas foi em grego no seu todo. Então, é bom que nós conheçamos um pouco, pelo menos, né? Pelo menos para a gente fazer as pesquisas mais básicas na palavra de Deus. Então é isso que Lutero quis dizer, porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as Sagradas Escrituras nos idiomas que nós estamos estudando. Preste bem atenção, amados. O hebraico não é uma língua santa, como o grego também é. Tem muita gente que diz, essa é a língua sagrada, que fosse. Não, não é uma língua sagrada. O hebraico ele também vem de outras línguas, como o grego também, há uma evolução. Deus, na sua economia, na sua infinita misericórdia, ele escolheu esses idiomas para usar os seus oráculos, os seus homens inspirados por Deus, né, por ele mesmo, para escrever esta revelação que ele deu. Esses homens inspirados, então, traduz essa revelação, nos revela através dos seus inscritos inspirados, para que tenhamos, então, a iluminação de compreensão. Então, a gente em teologia estuda revelação, inspiração e iluminação, mas a gente vai ver que a aplicabilidade é justamente esta. Tudo que Deus revelou, revelou aos homens inspirados, e revelou esses homens inspirados para que todos nós pudéssemos ter a iluminação da compreensão da palavra de Deus. Então, Lutero ele foi feliz quando ele fez esse trabalho. Disse ainda, essas palavras são dignas de serem consideradas por todos aqueles que apreciam a palavra de Deus. Então, por que a gente estuda hebraico, grego, né? Outras línguas também, mas sobretudo essa? Porque a gente quer ter mais proximidade possível. Em quem se dispõe a estudar o grego no Novo Testamento, está começando uma tarefa realmente muito sublime, né? Pois está valorizando a língua que Deus escolheu. Então, ela não é sagrada. Deus escolheu uma língua como qualquer outra e, por isso, a palavra que é sagrada faz com que esta língua seja também dignificada, né? Então, quem se dispõe a estudar o Novo Testamento está começando uma tarefa muito importante. No preparo para servir eficazmente ao Senhor, no ministério baseado na sua palavra, nós vamos ressaltar os benefícios de se estudar, então, o grego. Vamos lá, uma das coisas que a gente aprende no desenvolvimento da disciplina é a perseverança. Nós precisamos perseverar. Há um provérbio latino que reza, festina lente. O que ele está dizendo? Apressa-te devagar, festina lente. Vamos gravar esta palavra aqui, eu vou passar o cursor
aqui para você não esquecer, ó, festina lente, apressa-te devagar. Que coisa bonita. Então, o que ele está dizendo? Então, vamos apressar sim, vamos usar todo o nosso tempo que pudermos, mas sem pressa. Olha só, vamos ter pressa em aprender, mas paulatinamente, com os pés no chão, devagar. Então, nós vamos ver, então, que essa apressar devagar é ser lento, mas persistente, ter persistência, não parar, é muito difícil, eu vou parar. Não, ele não é difícil, né? É preciso que você, então, entenda isso e não leve para justamente ao desânimo. Para que isso se torne uma realidade, será necessário dedicar ao estudo do grego a cada dia pelo menos meia hora. O bom é a gente ficar o mais tempo possível. Mas todos os dias, faça isso com disciplina. Eu tenho horário de almoço, meio-dia eu vou estudar grego. Vou de ônibus para o Rio, vou estudando grego. Vou ao banheiro, vamos estudar grego e assim por diante. 30 minutos durante 6 dias na semana, nós vamos ter um total de 3 horas. É muito mais prazeroso estudar grego desta forma. Então, essa gramática, ela visa facilitar ao máximo a disciplina que vamos estudar, e ela vai dando o máximo de aprendizado no grego, nos habilitando a conhecer com mais profundidade a palavra de Deus. Por esse motivo, com o propósito de guiar a metodologia, nós vamos então fazer algumas coisas fundamentais, né? Por exemplo, nós vamos exercitar a memória. O que é isso? O aprendizado do grego do Novo Testamento, ele torna-se fundamental quando a gente vai colocando a memória, ou seja, realizando não só o visual, o auditivo, o motriz, mas também a memória, memorizando. Quando eu falo uma palavra em grego, por exemplo, arquê, eu vou botar aqui o texto para vocês verem, em João, o Evangelho de João no grego está assim: em arquê, reinologos, logo no início, primeiro versículo 1, né? Em arquê, em é uma preposição, né? E arquê, princípio, esse substantivo está dizendo, em o princípio, no início, né? Era a palavra. Então, reinologos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou usando a palavra arquê. Olha o cursor onde estou passando. E esse arquê aqui está dizendo que é o princípio. Então, eu vou gravar. O que eu vou fazer? Botar a memória. Arquê, 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 princípio, arquê, princípio, arquê, princípio. É igual se eu estivesse estudando hebraico. Bereshit, em o princípio, Bereshit, princípio, arquê, princípio, início. Entendeu? Então, é muito importante a gente fazer. Então, além da memória, nós temos o visual, olhar para a palavra, ver como ela é escrita, né? Isso acontece quando se olha uma palavra e vai memorizando e vendo os seus caracteres, como se escreve, o vocábulo português palavra, por exemplo, logos, né? Palavra, verbo. Ele diz em arquê, logos. Então, em seguida, a gente trata por que desta palavra, como eu vou não só pronunciar, visualizar, mas escrever. Então, nós passamos por uma outra etapa, chamado justamente a área motriz. A gente precisa escrever, mas antes disso, vamos voltar ao auditivo. É chamado assim porque nele intervém o aprendizado em voz alta. O auditivo, quando você fala em voz alta, você joga para o seu cérebro. O cérebro já joga para cá para a gente ver. Nós sabemos um pouquinho disso, né? Na nossa área, né? Então, mas o auditivo, quando você fala assim, alfa, 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 e visualiza o alfabeto, nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, você está dizendo, você está vendo, mas você está memorizando. Agora, o que você precisa fazer?
tirar um tempo para escrever o que você está ouvindo, o que você está falando, memorizando, e ao mesmo tempo escrevendo. A parte motriz, ela é fundamental, porque você vai precisar escrever. Se você ler uma palavra, como aqui, por exemplo, vou voltar aqui no nosso João, capítulo 1, né? Em arque, reinrologos, cai rologos, rempros, ton, teon, e assim por diante. Então, por que eu estou lendo assim? Porque eu aprendi o alfabeto, eu falei de letra por letra primeiro. Por exemplo, arque, eu tenho o alfa, não é isso? Então, eu tenho o alfa, eu tenho o rho, eu tenho o ri e eu tenho o eta. Então, arque, rem. Depois nós vamos estudar essa pronúncia, né? As coisas com rem, ro, logos. Quando eu ensinar vocês a acentuação, vocês vão ver por que eu estou lendo ro, logos e não o logos. E não adianta adiantar muito a lição aqui, né? Então, rem, arque, rem, ro, logos. Então, onde está o ômicron, por exemplo? Aí eu já sei que o ômicron é um ozinho pequenininho. Ômicron a gente já aprende lá no AIOU o que é ômicron, né? O que é uma coisa grande, uma coisa pequena. Logos, aqui a palavra, nem o princípio era o verbo. Depois nós vamos ver isso em teologia, a gente aprende que essa palavra, o que é. Kai, logos, reimpros, ton, teon, né? No princípio era o verbo estava com Deus, teos, logos. E Deus era a palavra, quer dizer, a palavra era Deus. Então, versículo 1, nós já conhecemos em português. Aí vamos conhecer em grego. Então, é importante a gente entender isso. Vamos voltar, então. O que é preciso? O auditivo. Nós precisamos da memória, do visual, do auditivo. Precisamos de a motriz, fazer, copiar, arque. Vamos lá, letra por letra, formando uma palavra. E assim nós vamos ver. É igual uma criança fazendo alfabetização. Quando a gente começa grego, e também o intelectual, o visual, auditivo e motriz são complementados pelo justamente o que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Eles são complementados pela intelectualidade. Então, nós vamos ver que é importante isso. Agora, memorização. Vamos lá um pouquinho mais. A respeito da memorização do vocábulo, né? Como eu estou vendo aqui, logos. Logos é a palavra, é o verbo. Então, depois vem o artigo, ro, que vai mostrar que ele é da segunda declinação. Nós vamos aprender posteriormente. Mas a memorização de vocábulos e terminações, elas são muito importantes, tá? Então, vamos mais um pouquinho aqui para baixo para a gente ver uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Repetindo e revisando. Olha só para a gente, essa primeira aula é importante, tá? O material de estudo deve ser revisado uma vez após outra. Então, quando você está lá na frente, volta atrás, revisa a respeito daquilo que nós temos aprendido. Por exemplo, esse mata studiorum, desculpe. Diz um provérbio latino, a repetição, não é isso? Olha o que ele diz, a repetição é a mãe de todo conhecimento. Então, vamos aprender a revisar e a repetir tudo isso aqui, tá bom? Então, outras atividades antes e depois das aulas. É muito importante, quando a gente termina uma aula, seja de qualquer matéria, não é só de grego, você aprender, tirar um tempinho para revisão, né? E fazer as atividades propostas, que todo o nosso curso, nós vamos ter atividades. Então, você tem de fazer. Porque quando você faz atividade, um exercício, né, você está falando, você está ouvindo e você está fazendo. É o que nós ensinamos agora há pouco, né? É o visual, é o auditivo, motriz e a intelectualidade. Isso vai agregando ao nosso conhecimento.
Então a gente precisa entender isso, tá? Uma outra coisa é a explicação dos ícones que aparecem nas lições. Então, preparando ferramentas se refere à tabela de identificação de formas, como formas verbais, exercício de leitura e tudo que já falamos, mas queremos acrescentar, né? Leituras adicionais, por exemplo, você viu um exercício aqui, ó, um exercício aqui, por exemplo, dão ao aluno oportunidade para praticar o que aprende a cada lição. Cada exercício deve ser feito logo em seguida ao estudo da respectiva lição. Por quê? Quando você aprende aqui, eu estou falando, você está atento, está lendo, vendo o que eu estou te mostrando, mas depois você passa na revisão, né? Olha, não entendi isso aqui, opa, vamos voltar lá de novo. Por isso que tem de ter, lá no início eu falei, vamos devagar, vamos ser perseverantes, buscar o conhecimento, mas firmes, tá bom? E por último, no estudo do grego do Novo Testamento, é importante não desanimar. Ora et labora. Sabe o que é isso? Também, para prevenir, isso é de fundamental importância, seguir o conselho, ora et labora. Ora e trabalha. Quando a gente fala oração, por exemplo, ontem eu falei isso na igreja, né? Para os irmãos lá. Oração é uma palavra composta. Não adianta você orar, você tem que ter ação. Senhor, mande, Senhor, o alimento. Você tem que trabalhar, cara. Entendeu? Você não pode ficar de braços cruzados. Oh, meu Deus, me dê uma inteligência que eu possa falar grego, ortotomuntatologa, tesaneté. Vai ralar primeiro, vai ver, vai aprender. Então, isso é importante. Ora et labora. Não esqueça isso. Ora e trabalha, tá bom? Então, não espere realmente aprender por osmose ou qualquer outra coisa. Agora nós vamos fazer o seguinte, essa é a primeira parte, nós estamos na parte de fonética, nós vamos entrar em toda essa área, mas é importante a gente conhecer. Por exemplo, a história da língua grega, né? Como é que ela surgiu? A língua grega é um dos membros da grande família da língua indo-europeias, que se estende por quase toda a Europa e parte da Ásia. É de lá que surgiu. Não surgiu na Grécia, como a gente fala, o grego nasceu na Grécia. Não é bem assim. É igual falar português, nosso português do Brasil nasceu aqui no Brasil, no estado do Rio. Não é bem assim, né? Então, a língua ela está sempre em transformação e sempre nós precisamos estar atentos à nossa própria língua. Nós falávamos vós me sei, e hoje a gente sabe que ninguém fala mais isso, né? É meio arcaico. Então, fala você. Então, a mesma coisa do grego. O grego ou qualquer outra língua, ela sofre influência. Então, ela vem desse tronco familiar, linguístico, indo-europeia, se estende por quase toda a Europa, toda a Ásia, e nós vamos ver que o parentesco entre as línguas mencionadas pode ser observado no exemplo que nós vamos dar daqui a pouco. A essa família pertence, além do grego, outras grandes línguas culturais, como o sânscrito, o latim, assim como o armênio, o germânico, né, o báltico, o eslavo, o albanês, diversas outras línguas menores. Então, é uma junção de língua como o português. O português é o português de Portugal? Não. Português tem língua indígena, africana, é uma miscigenação linguística. É claro que o português ele vem também do grego e do latim, né? Nós sabemos disso e aprendemos isso. Por exemplo, eu vou falar aqui no grego, a palavra pai. No grego é pater, ou pater, né? No latim é pater, e assim por diante. Não vou falar todas as línguas, não. No grego, mãe, por exemplo, é meter. No latim é mater. Então, e assim por diante. Então, nós vamos ver que as palavras, muitas das vezes, ela é parecida com a nossa, porque o português ele vem desses troncos também. Então, é a língua que a gente chama né, que é uma miscigenação, mas ela tem sua origem também como o grego, que veio lá de trás e ela foi tendo as suas
formações. Então, de acordo com a linguística, né, comparada, todas essas línguas provêm de uma raiz comum, uma língua que era falada em um primitivo povo que teria habitado na Ásia Ocidental. Então, é muito interessante a gente saber disso sim. No terceiro milênio antes de Cristo, teria começado uma dispersão daquele primitivo povo e aí as línguas foram se transformando. Não é o nosso caso aqui entrar em muitos detalhes linguísticos, né? Mas vamos falar agora de uma coisa fantástica que é os períodos dessa língua. Qual língua? O grego. Agora nós estamos falando do grego. É o período chamado formativo. É o período que foi falado grego primitivo, quando ele se formou. Estendeu-se aproximadamente lá no ano 1500 até o ano 900. Foi a época que também originaram três dialetos principais da língua, que é o dórico, o eólico e o jônico, né? Ou ártico. Então é importante a gente entender que a língua tem um período chamado formativo. Depois desse período, entra o período da língua grega chamado período clássico. O que é isso? Esse período foi de 900 a 330 a.C. Ele tornou-se conhecido graças às famosas literaturas que começaram a sair, atribuídas, por exemplo, a de Homero, né? Que são os exemplos mais antigos de literatura grega que nós conhecemos. Nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o dialeto ático. Mas então, esse dialeto também chegou a ser a base principal do grego, que nós vamos entrar agora nosso período, que é o nosso foco de estudo, que é o grego koiné, não é isso? Então, qual período? Formativo, período clássico, e aí vem o nosso período. No período que inicia, chamado período de Alexandre o Grande, foi no ano 330 a.C. que começou em todo o Império Romano. Então, nesse período, qual era o grego? Era o formativo? Era o clássico? Não. Era o koiné. O que é o grego koiné? Que é o foco do nosso estudo, né? O grego bíblico que nós chamamos. O grego koiné, a palavra koiné significa comum. É o grego comum. Comum por quê? Porque ele não valia nada, era uma língua como vós me ser, falada naquela. Não, porque era comum a todos. Não era comum porque era depreciativo ou uma terceira classe, não. Era comum a todos. Tanto é que Jesus, que era judeu, falava hebraico, também usou o grego. Os apóstolos, como Paulo, como Pedro, sobretudo Paulo, ele usa o grego para escrever. Lucas escreveu. Então, o Novo Testamento, de um modo em geral, todos eles falavam hebraico, mas foi Deus, em sua infinita misericórdia, usa a língua grega e eles entenderam isso, que escreveram numa língua que era comum a todos. O hebraico, sobretudo o hebraico que era usado pelos sacerdotes, não era comum, nem o hebraico era comum a todos, a população, a gentalha, né? Mas a classe mais alta, e assim não, Deus permite que o Novo Testamento, a sua palavra, os discípulos, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, usasse a língua grega, porque era falado em todos os lugares. Os romanos tinham o latim, o judeu tinha o hebraico, o grego tinha o grego, né? Mas ele usa o grego que todos entendiam, e também o aramaico, né, na época. Então, o período depois desse grego koiné, que é o grego que nós chamamos de bíblico, né? Ele vem o período bizantino, a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega, com ela a língua conhecida principalmente em Bizâncio, na Ásia. Então vem o período chamado bizantino. A língua de uso, como naquele período, é conhecido o nome de grego bizantino. Não é uma continuação do koiné. Na realidade, o koiné ainda permanecia nesse período. E depois nós vamos chamar, como chamamos hoje, período moderno. Tudo a gente fala, hoje é modernidade. Também a língua sofre com a modernidade, né? Então, o período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano,
Morreu o Império Romano, chamamos de período moderno. Então, a língua de uso comum nesse período é conhecido pelo nome de grego também moderno. E o grego falado hoje nas ruas de Atenas é um pouquinho diferente do grego koiné. Ele representa o estágio atual de desenvolvimento natural da língua, como nós já falamos em todas as línguas, desde os antigos gregos até os nossos dias. Por isso, quando a gente fala no koiné, a gente aprende o capa, né? A gente fala ou algumas letras do alfabeto, que no grego moderno ele vai tendo uma outra dicção, uma outra dimensão, não é isso que eu queria dizer. Ela sofre um aceleramento, muitas vezes, da pronúncia. Então, eu me lembro que eu tive o privilégio de estar na ilha de Patmos e pude pegava lá da igreja ortodoxa, né, que é o caso lá, para ler, e às vezes a pronúncia era muito diferente, justamente disso, né? Então a gente vai vendo que a gente precisa desacelerar e aprender o grego koiné, não o moderno, não o clássico, não o bizantino, tá bom? E assim nós vamos ver que assim terminamos então a nossa primeira aula, falando dessa estrutura para a gente entrar na próxima aula, que vai ser o alfabeto grego. Até lá, se Deus nos permitir.